coletivamente aprender. É isso mesmo. Estamos aqui que a gente e o desenho as experiências. Boa noite a todos. É com um prazer enorme que eu e Rosalva, a professora Rosalva Drummond e eu, Cristina Corais, abrimos esse ano a temporada de encontros do Alfabetização em Curso, um convite ao debate. Muito feliz por estarmos aqui com vocês e recebê-los todos aqui. Esse projeto é um projeto realizado no ISERJ, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, no curso de Pedagogia. Eu e a professora Rosalva somos da área de alfabetização e educação infantil, e o nosso propósito é estar sempre num constante diálogo com interessados na área da alfabetização, sobre as questões contemporâneas ligadas à leitura e à escrita. Então, a gente faz um amplo diálogo com a alfabetização, com a poesia, com a leitura, com a biblioteca, ou seja, com todos esses aspectos e os interessados em pensar a educação pública brasileira, e a educação também como um todo, e os projetos ligados à leitura e à escrita. Então, nós temos a companhia também dos nossos monitores nesse projeto, o Gabriel Duque e a Ana Helena, que a gente agradece muito. E hoje nós temos uma imensa alegria em recebermos duas profissionais que são da área da alfabetização, da leitura, que militam na educação pública há muitos anos e que vão tecer o diálogo conosco dessa noite, falando da literatura literária e o Projeto Barbante, um projeto que aconteceu em São Gonçalo e que vai nos ensinar muito sobre o trabalho com leitura e literatura. Então, a gente tem o prazer de receber a Andréia Pessoa dos Santos, que é professora da UERJ, minha amiga e participante do grupo de pesquisa Linguagem, Cultura e Práticas Educativas, formativas, né, da UF, coordenado por professora Cecília Goulart, e a Mitsu Takashi, que é diretora do Centro de Formação. A gente vai apresentar as duas agora direitinho, mas é professora do Centro responsável pela formação continuada de professores, né, em São Gonçalo, e que vem dialogar com a gente nesse projeto. Então, sejam todos bem-vindos, mas, como sempre, eu gosto de abrir o nosso encontro com alguma leitura, e fiquei rodando aqui hoje, fui de Galeano a Joel Rufino, mas acabei parando ela nos braços do Bartolomeu Campos de Queiroz, que é sempre, né, uma inspiração. E eu não vou ler poesia, mas eu vou ler um trecho dele falando com a gente sobre a importância da leitura e da literatura. Antes de passar a palavra para a Rosalva, que é também do projeto, vai fazer as apresentações e a apresentação dela também. Então, só para a gente poder refletir, acolhendo aí, então, esse lindo projeto que as meninas vêm mostrar para nós. O título é Literatura, Leitura de Mundo, Criação de Palavra. Está no livro Sobre Ler, Escrever e Outros Diálogos, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Ele diz o seguinte: se a literatura é uma extensão do autor, a mim ela surge pela falta. Meu desejo é, talvez, de contar para os mais jovens aquilo que gostaria que fosse narrado a mim. Mas o ato de escrever dá sentido ao meu cotidiano. À medida que escrevo e me surpreendo com aquilo que eu não sabia que sabia, eu me torno mais amigo meu. Não sei se crio para estar com outro ou pela saudade de minha infância, e quem sabe, pela alegria de ter vencido aquele tempo. Desde o momento em que fui escrever esse texto e perseguir uma ideia sobre o que escrever, eu que cada dia descubro perplexo diante do universo que nada sei. A cada dia que vivo, mais tomo posse de tanto ainda por saber. E o meu exercício de vida tem sido de estar procurando o que não foi feito ainda, o que ainda não sei fazer. Só me interesso pelo que me falta, e falta tanto, o que sei não me basta ou satisfaz. Isso por acreditar com convicção que o mundo só muda quando acrescentamos a ele o nosso poder de reinventar a vida com seus tantos significantes. Acredito demais na capacidade inventiva do homem. Posso afirmar que, pela criação, tanto o sujeito se redimensiona, como também se acrescenta ao mundo.
criar, então, para mim, é a alternativa derradeira para abrandar o peso do não sabido. E eu tenho um desejo imenso de alterar a comunidade em que vivo. Então, o texto continua, mas eu parei nessa parte, né, porque é isso, né? Dar continuidade a essa nossa vivência em humanidade. Isso tem muito a ver com a leitura, com a literatura, com a possibilidade que a gente abre ao outro e a nós mesmos de fruirmos essa beleza, que são esses registros escritos, né, que a humanidade vem deixando e que a gente vai se beneficiando deles e que tem o poder de mudar a nós e ao nosso entorno, a comunidade. Então, como o Bartolomeu finaliza dizendo que ele tem um desejo enorme de que isso traga mudanças não só para ele, né, mas também para a comunidade em que ele vive. Ele foi tão responsável pelo manifesto da leitura, literatura. Eu estou dando assim, fazendo essa abertura com esse texto de presente e de agradecimento por Andréia e Mitsu aceitarem esse diálogo conosco aqui nessa noite de sexta-feira, no meio dessa situação tão difícil que a gente está vivendo, né? De pandemia, de tanto sofrimento, de tanto descaso. A gente abre um espaço de beleza para todos nós nessa noite. Então, é com o coração assim, muito agradecido e muito em festa que eu transmito a vocês a minha alegria por estar recebendo vocês, meninas, e por novamente estar em diálogo com os nossos alunos, professores, nossos amigos. Esse projeto é para todos que se interessam por esse diálogo. Então, muito obrigada, viu, Rosalva e Andréia, André e Mitch. Eu vou passar então para a Rosalva. Boa noite a todos. É um prazer a gente estar retornando aqui mais uma temporada, né, das nossas atividades em 2021, cheio de esperança. Eu acho que esse ano a gente tinha uma expectativa de já estar vivendo uma outra realidade dentro do contexto pandêmico que estamos vivendo. Infelizmente, a gente está num momento ainda muito delicado e crítico, que exige de nós, mais uma vez, estarmos na nossa casa, acolhidos e protegidos e seguros. No entanto, estamos nesse retorno aqui aos nossos encontros, que é também uma possibilidade de criação, de reinvenção e de ressignificação, como proposta dessa reflexão tão linda que a Cristina Corais nos trouxe hoje. Esse projeto ele nasce nessa perspectiva, né? No intuito da gente se recriar, de se ressignificar, e na medida em que a gente se articula, né, se encontra com pessoas de diferentes espaços, diferentes lugares, a gente vai aprendendo e a gente vai fortalecendo uma rede que a gente às vezes nem tinha dimensão do tamanho que era, né? Então, eu acho que é sempre um prazer. Eu tenho vivido essa experiência do projeto de uma maneira apaixonada, porque cada semana que a gente se encontra, abrem várias janelas e portas de possibilidade de pensar e de entender como a gente se potencializa quando estamos uns com os outros, né? Quando a gente se articula e trabalha coletivamente. Então, é com prazer, nessa nossa equipe aqui, mas esse semestre agora, com a chegada da Ana Helena. Ano passado éramos Maria Cristina, Gabriel e Rosalva. Esse ano chegou a Ana Helena. Seja bem-vinda, Ana Helena. Estamos aqui juntos. E é lindo ver a sala aqui já povoada, que é a sala do Zoom, e vendo já, aqui estou acompanhando pelo Facebook, eu fico com a televisão ligada ali, olhando as pessoas entrarem e vendo aqui de olho no Zoom. E é lindo esse movimento de como a gente vai ampliando essas possibilidades de diálogo. Um prazer. Eu quero agradecer a presença das colegas que se disponibilizaram a vir conversar com a gente, a compartilhar nessa rede de saberes e de fortalecimento que nós temos constituído aqui nesse encontro. Esse ano, às sextas-feiras, que deve ser uma data mais ou menos mais tranquila para a gente. Enfim, vamos estrear aí nesse sextou nosso. Enfim, vou apresentar as colegas. Estou também tendo o prazer de conhecê-los, assim como muitos de vocês aqui na sala hoje, mas já estou muito feliz nessa nossa parceria aí que vai se ampliando. A professora Andréia Pessoa dos Santos é professora adjunta aqui da UERJ de Caxias, né, da UERJ FEBEF, realizou mestrado e doutorado em Educação pela UF, é graduada em Letras pela UF, também Pedagogia pela UF, desenvolveu doutorado sanduíche na Itália, professora pós-graduada em Literatura e Pós-Texto, também por Letras e UF, Literatura Infanto-Juvenil, Psicopedagogia pela UFBA,
é coordenadora do projeto de extensão A Organização da Escrita de Crianças em Processo de Alfabetização, aqui da FEBEF, da UERJ Caxias, e o PIB de CAPES UERJ também. É líder do grupo de extensão e pesquisa em alfabetização, discurso e práticas educativas, pelo PIB de UERJ, pesquisadora do grupo Linguagens, Culturas, Práticas Educativas, na UF, coordenado pela professora Cecília Goulart. Atuou como formadora do Programa Nacional Proletramento, pelo MEC e UFRJ. Foi professora alfabetizadora durante 10 anos na escola pública, onde atua há 30 anos. Integrou a equipe do Núcleo de Programas e Leituras da SEMEC, São Gonçalo, implementando o projeto Barbante entre os anos de 1990 e 1996. Tem experiência na área de educação, com ênfase nas áreas de linguagem, educação, alfabetização, prática de leitura, produção de texto, análise dialógica do discurso, formação inicial e continuada de professores alfabetizadores e ensino de língua portuguesa nos anos iniciais. Seja bem-vinda, professora Andréia. A professora Mitsu Takashi, ela é professora formada em letras pela UERJ, fez direito também pela Unipli, que é atualmente a Anhanguera, trabalha na Prefeitura de São Gonçalo e é diretora atualmente do Centro de Formação Continuada de São Gonçalo. Seja bem-vinda também, professora Mitsu. Estejam à vontade, o espaço aqui é nosso. Então, a gente passa aí para a André e para a Mitsu. Muito obrigada. E Mitsu está fazendo também mestrado, né, Mitsu? Que a gente esqueceu aí, eu esqueci de mandar, Rosalva. Mestrado em educação, exato. Então, eu vou começando e passo para a Mitsu, tá, Mitsu? Então, eu queria primeiro assim, agradecer muitíssimo o convite. Minha companheira, minha amiga lá do grupo de pesquisa da UF, fez o convite e a gente sabe que com toda essa nossa vida corrida e atribulada de muitas responsabilidades e compromissos, determinados convites a gente não pode recusar, né? De estar nesse espaço importante que vocês estão criando. Já parabenizo pelo projeto de vocês no ISERJ, esse espaço de formação de professor tão importante. Então, já parabenizo, já acompanho o projeto, participar como ouvinte, assim, bem escondidinha algumas vezes, e sei que todas as reuniões estão disponíveis, né, no YouTube, a gente pode rever. Então, é isso, assim, agradeço demais. E falar que de tudo isso aí, né, que a Rosalva apresentou, e eu agradeço essa apresentação tão detalhada, Rosalva, mas, assim, eu gosto de me apresentar como uma professora de chão de escola, que gosta de estar junto com os professores e no dia a dia discutindo os desafios e os enfrentamentos que nós temos no chão da escola, né? Então, toda essa minha formação eu prezo muito, mas em função do que ela pode me trazer de contribuição para, junto com companheiros na escola, a gente, então, trazer essa educação de qualidade que a gente tanto precisa na escola pública. Tá bom? Então, muitíssimo obrigada, é um prazer estar aqui. Agora eu vou passar para a Mitsu e depois a gente começa a nossa apresentação desse projeto, a nossa paixão até hoje. Com certeza, né, Andréia? Bom, eu também agradeço imensamente esse convite, fiquei muito lisonjeada, principalmente de poder falar desse chão da escola que a gente tanto pisou ao longo desses 31 anos, de estar batalhando pela leitura, pela literatura, mostrar a importância disso tudo para as pessoas, o quanto a leitura, né, de modo geral, ela é libertadora. Então, eu fico muito feliz também com o convite. E também dizer que, como atual gestora lá do Centro de Formação Continuada de São Gonçalo, me vejo perante um grande desafio, que é agora atuar diretamente na formação continuada do professor, e, evidentemente, que a gente vai dar umas pinceladas da nossa literatura aí nessa formação também. Né? E também gosto, como a Andréia falou, gosto muito de gente. A gente estava conversando isso ontem, e a gente gosta de estar perto da gente, né? De gentes. E, infelizmente, a pandemia está dificultando um pouco isso, mas, graças a Deus que tem a internet, e a gente está podendo estar perto assim, né? E daqui a pouquinho bem de perto mesmo, se Deus quiser.
Então, tá joia. Agora eu vou pedir para a Cris, a gente fez um teste para ver se eu conseguia eu projetar, mas como eu estou com uma muito grande, a gente preferiu, então, que a Cris pudesse fazer essa passagem dos slides. Obrigada, tá, Cris? Nada, querida. Já entrou aí, né? Já. Você está vendo, Mitsu? Sim, 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 acompanhando. Vamos lá. Bom, literatura Então, literária no espaço escolar. Vamos lá, André? Vamos. A gente deu literatura, ficamos um enorme para escolher, né? Literatura, leitura literária, né, gente? Tá com um errinho aí. Tá. Agora que eu estou vendo, imagina. No espaço escolar, a experiência do projeto Barbante. Esse projeto ele foi desenvolvido entre os anos de 1900, a gente vai colocar aqui 1992 a 94. Então a gente traz essa experiência de um espaço de leitura, né, literária na rede municipal de São Gonçalo. A gente fez essa referência à experiência de leitura, fazendo uma referência, uma menção mesmo ao conceito de experiência do Benjamin, quando ele nos fala sobre essa distinção entre o conceito de vivência e o conceito de experiência. Esse conceito de vivência, que é mais uma reação, algo que passa, e o conceito de experiência, que é vivido, que é narrado, que marca, né, que tem um caráter de permanência e de um constante tempo narrativo do que foi vivido. E por isso a gente trouxe o conceito de experiência, porque o projeto Barbante, para nós, não foi apenas uma vivência, foi uma experiência fortíssima e que narrando ao longo desses é uma experiência que transformou nossas vidas de professoras. E a gente dá um pouquinho dessa história para vocês. Então, no próximo slide, eu trago um trecho também para a gente lembrar de uma outra grande referência nossa na área de literatura. A literatura humaniza. Então, eu trago aí o Antônio Cândido, que é a nossa grande referência também no campo da literatura. Entendo aqui humanização, o processo que confirma no homem aqueles que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa ação para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a qualidade, na medida em que torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Então, é essa literatura que a gente entende como humanizadora, que orientou toda a nossa trajetória com esse trabalho de literatura que desenvolvemos na Rede Municipal de São Gonçalo, na década de 90. No próximo slide, a gente fala um pouquinho de como a gente chegou ao Barbante, né? E aí eu vou começar falando. Primeira foto à esquerda, eu como professora, recém-chegada na Rede Municipal de São Gonçalo, isso 1990, eu como professora alfabetizadora, vindo de uma escola particular, que eu trabalhei também como professora de escola particular, professora alfabetizadora, e eu toda cheia de ideias, eu vim de uma escola montessoriana, e eu queria implementar naquela escola pública, então, eu estava recém-chegada, fazer uma adaptação, enfim. Então, essa jovenzinha aí, 18 anos, chegando na Rede Municipal de São Gonçalo. E uma dessas minhas aulas, eu recebo uma professora que bate na minha porta, e eu nunca tinha visto essa professora na vida, e ela pergunta, com o livro na mão, ela pergunta, eu estava numa sala de alfabetização, uma sala bem espaçosa, com o pé direito alto, lembro como se fosse hoje, tem mais de 30 anos, mas eu lembro como se fosse hoje. E ela pergunta, eu posso contar uma história para a sua turma? Eu nunca tinha visto aquela professora na minha vida. Eu falei, pode. Então, eu interrompi a aula e falei, olha, tem uma convidada que vai contar uma história para a gente. E ela uma das histórias desse livro aí, que vocês devem conhecer, que é o Admirável Mundo Louco. A história é Quando a Escola é de Vidro. É uma das histórias.
né, que nós temos aí nesse livro. E eu fiquei completamente encantada com a forma como essa professora contou a história. E o nome dessa professora é Solanilda Costa Nascimento. Ela foi quem criou o Projeto Barbante. E ela contou de uma forma tão encantadora e as crianças ficaram assim impressionadas. E ela, obrigada por vocês terem me ouvido, muito obrigada, professora. Eu só vim contar uma história. E tchau. E foi embora. Eu falei, gente, quem é essa moça? Que mulher é essa que vem aqui, mexe com a gente desse jeito? E depois eu vim saber que ela estava formando uma equipe de dinamizadoras entre as próprias professoras de sala de aula, as professoras regentes. E ela estava fazendo uma seleção. Então, eu fui convidada, indicada pela própria escola dessa seleção, e então participei da equipe de dinamizadoras do então projeto Barbante, que ela estava implementando na rede municipal de São Gonçalo, nas 65 escolas na época. E aí, Mix vai falar um pouquinho de como ela então conhece o Barbante. Não foi muito diferente de você. A mesma coisa dela chegar na escola, da gente não ter visto nunca aquela pessoa, e ela encantou através da literatura, né? E a história que a gente gostava muito, que era Quando a Escola é de Vidro, que nós admirava muito louco, se enquadrava exatamente ali naquela situação, onde a gente, inicialmente, fazia com que as crianças todas ficassem nos seus vidros, todas quietinhas, calminhas, sem oportunizar nada de diferente para essa criança. E me encantou também a história em si e a maneira como ela chegou, né? A pessoa chegou sorrateiramente e quero contar uma história e posso contar. E eu também era recém-chegada também na rede, né, no município. Isso foi no ano de 91, eu entrei em 89, 90, e assim, não encontrei nenhuma foto minha, Andréia, nesse ponto, está de parabéns, não encontrei nenhuma foto daquela época ainda jovem professora. Na foto que eu coloquei aqui, já é um movimento que a gente vai falar daqui a pouquinho, que era a Mini Bienal, um grande movimento literário que nós fizemos aqui em São Gonçalo. Então, ela também me encantou, e depois, conversando, me convidou também, e eu fui encantada com aquilo tudo, e a gente está encantada até hoje. E a gente, a seleção que a gente ia apresentar, eu revendo aqui meus guardados, porque eu guardei tudo, não, muita coisa, e aí a gente achou esse trechinho tão importante que nos toca muito, que ela diz no projeto que ela entrega para a Secretaria Municipal de Educação, que então ela foi convidada para assumir a coordenação do Núcleo de Programas de Leitura da Secretaria Municipal de Educação. Ela vinha da escola estadual, ela vinha do Estado, fazendo esse trabalho na sala de leitura do Instituto de Educação Clemense, o Instituto de Educação aqui em Gonçalo, cidade próxima de onde eu moro, que eu moro em Niterói. E aí, nesse relatório, coloca isso aqui, e que, nossa, toca muito a gente, porque é exatamente o nosso sentimento. Ela diz, escolhi a primeira equipe por base a capacidade de expressão, a coragem para enfrentar desafios e a vontade de viver novas ideias. E assim, foi exatamente o nosso sentimento da época, de viver novas ideias e de poder ter o sonho no horizonte de transformação da escola pública. E aí, na próxima slide, com certeza, colocando aí, né, o poder mágico da contação da história, que envolve a gente de uma maneira irremediável. Ela fez a seleção entre as professoras que foram indicadas por algumas escolas, e aí nós montamos uma primeira equipe. Ela montou uma primeira equipe e a gente fez parte dessa primeira equipe. Eu botei aí, éramos 6, depois 8 e, por fim, 18 professoras animadoras. Então, essa primeira esquerda, a gente está num evento na Eco 92, e aí a gente está faltando uma companheira, né? Nós éramos 6, que é a Eleonora, que não está aí na foto, e a professora Solanilda Nascimento é essa lourinha de camisa branca, que está abraçada a esse rapaz que estava fazendo uma encenação ao ar livre, um dos eventos da Eco 92, que foi um evento importantíssimo aqui no Rio de Janeiro, que mobilizou a cidade inteira, com muitas atividades. Então, nós participamos, éramos 6 aí nesse grupo. Na foto da direita, a equipe já se amplia, porque nós desenvolvíamos o trabalho em muitas escolas, eram
40 e poucas escolas. Cada uma de nós ficava responsável por uma média de 7, 8 de acompanhar e de implementar. A gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. E, por fim, chegamos a 18 dinamizadoras, professoras dinamizadoras na rede, então desenvolvendo o projeto em todas as escolas. Foi um projeto pioneiro, de leitura literária pioneiro, municipal de São Gonçalo, que fez história e marcou a vida de muitos professores e estudantes. Podemos avançar? Só um minuto, Andréia. Gostaria até de comentar que hoje, lá no Centro de Formação Continuada, nós temos a professora Shirley Vitorino, e ela lembra, eu não lembro, mas ela lembra que, na época, a escola onde ela estava, eu era a dinamizadora responsável, e que ela se sentiu muito desafiada quando eu chego lá e proponho um trabalho com Clarice Lispector para crianças, né? E ela deu super conta do recado, ficou muito lindo o trabalho que a escola apresentou. Então, até hoje, as pessoas lembram do Projeto Barbante, e foi muito significativo na vida de todo mundo aqui no nosso município. E aí vem o plano de ação, né? A professora Solanilda, a gente chamava de Sol, né? Ela traçou esse plano de ação, e aqui ela trazia tópico por tópico como ela implementaria o projeto Barbante no nosso município, né? Então, ela coloca aqui as ações que seriam desenvolvidas, ela também organizou com anexos, onde entrava, inclusive, a organização da Mini Bienal, e aí esse plano, foi em cima desse plano de ação que a gente começou toda a nossa atuação. E o primeiro ponto de tudo era a formação das dinamizadoras, onde nós passaríamos por um treinamento, né, aprender a vivenciar e a fazer aquilo para poder levar isso para as escolas que nós ficaríamos responsáveis. Não é, Andréia? E a gente colocou essa imagem, assim, a imagem de um tempo marcado, né? Então, vocês estão vendo aí que é um projeto que foi digitado na máquina, as marcas do tempo. Datilografado. Foi apresentado. Isso, datilografado. E aí tem a data que foi apresentado, ela formou a equipe em 1991 e apresentou o plano de ação de 92. E agora, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos do plano de ação e das ações previstas, para vocês irem, então, se um pouco mais de como se desenvolveu o projeto. Nessa primeira parte, fundamentos do plano de ação, como tópico, né? Educação não é privilégio. Então, isso era um livro do Anísio Teixeira, que a Sol abre o plano de ação dela falando sobre essa educação, que não é um privilégio, e fazendo toda uma contextualização que o Anísio Teixeira fazia. Então, assim, o trabalho do Anísio de inspiração para ela na criação desse projeto, sobretudo quando ele fala que a educação ela é privilégio de poucos e precisa ser democratizada. Então, ele fazia uma denúncia, traz essa denúncia, a Sol traz essa denúncia no projeto dela, e também uma reflexão sobre que o mundo é um livro maravilhoso, mas completamente inútil para quem não sabe ler. Então, também era um outro fundamento, um outro suporte do projeto e do plano de ação dela, né? E também a escola é uma das portas de acesso do mundo, que era o que a gente apostava, e a construção de uma cidadania plena para porque a imagem aqui da tela, para mim, não sei se para você está desfocada, mas para mim está um pouquinho desfocada. Mas eu vou ler aqui no celular. A construção de uma cidadania plena era o objetivo, a razão e a justificativa, então, do projeto. Então, aí ela começa o plano de ação. E aí tem as ações previstas, que a Mi vai falar um pouquinho sobre, de fato, como se dava e quais eram as ações do projeto. Sim. Olha, eu estou aqui encantada com a Jaira aqui, que é colega nossa aqui do município, eu acho até que ela já aposentou. Ela está dizendo aqui que, na época, trabalhava como professora do Fundamental 1 no Castelo Branco e adorava receber as dinamizadoras do Projeto Barbante. Era uma alegria para os alunos. E era mesmo, gente, era uma alegria, era uma festa quando a gente chegava, quando a gente levava o livro para a sala de aula e lia e fazia todo o trabalho que tinha que fazer.
Então, como eu disse... gente, Jaira! Desculpa, isso. Mix, é porque eu não estou vendo, está aparecendo para mim o recadinho. Jaira, um beijo enorme para você, morrendo de saudade. Jaira, uma pessoa importantíssima, uma pessoa que foi um pé belo, que se juntou ao projeto de uma forma, não só ao projeto, mas sempre foi uma pessoa muito comprometida e atuante na rede, que sempre fortaleceu professores. Obrigada, Jaira, por estar aqui. Bom isso, né? Rever as pessoas assim. Bom, então o primeiro passo... Só para contextualizar, tem umas colegas também da rede de São Gonçalo no YouTube aqui participando a beça. Depois eu leio os comentários. Um beijo para todo mundo. Beijo, obrigada, gente. Obrigada. Então, vamos lá. Ela começou exatamente assim a seleção das dinamizadoras, quando ela chegava e ela batia na porta e ela ia contar a história. E eu acho que o nosso encantamento com aquilo tudo ali fez com que ela também nos selecionasse e nos escolhesse, porque era uma coisa muito mágica, era muito maravilhosa. Depois que a gente passava por essa formação, e como é que era essa formação? Nós nos preparávamos lendo as histórias, os livros. Depois dessa leitura, tudo orientado por ela, nós fazíamos os encaminhamentos, que daqui a pouco vocês vão entender o que é o encaminhamento, e depois de vivenciar toda essa parte, nós íamos para a escola. E lá na escola, nós promovíamos um grande encontro com todos os profissionais das escolas e os PBELos. Ela chamou de PBELO, que era o elo entre o PB, que estava na Secretaria de Educação, e o PB, que estava na escola. Então, eram as PBELos. As nossas PBLetes eram todas lindas e todo mundo trabalhou muito, agarrou mesmo essa oportunidade lá com a gente e foi um trabalho muito bacana. Tá? Depois é feita também a reunião com as dinamizadoras e, assim, ela distribuiu essas 40 e poucas escolas em polos. E cada dinamizadora era responsável pelo número X de escolas, assim, por uma proximidade de bairro e tal. E aí cada dinamizadora era responsável pelo número X de escolas. E nós, de segunda a quinta-feira, nós estávamos dentro da escola, dando todo o suporte, porque nós começávamos o trabalho. E íamos preparando os professores para que eles assumissem essa ação sozinhos. E a gente dando o suporte de levar livros, sugestões, os encaminhamentos, fazia toda a ligação entre o que era a ideia, né? Era uma ideia que foi compartilhada com muitas outras pessoas, não é, Andréia? E aí acontecia também o início da sensibilização em cada escola, né? Os professores, a gente também fazia esse trabalho de sensibilização junto aos professores, para que eles vissem a importância desse trabalho com a literatura, porque muitos achavam, mas nós não vão entender, eles não sabem nem o que é isso. Não, eles têm que ter essa oportunidade, têm que ter esse contato com a literatura e aí eles vão reescrever as suas histórias, ou nem que sejam, como a Sol costumava dizer, histórias reais ou imaginárias, mas a oportunidade de se reescrever essa história. E também, dentro dessas técnicas do PB que eram desenvolvidas, nós tínhamos o jornal mural, né, a sensibilização do professorado, e o jornal de cada escola e o jornal geral. Cada escola tinha um jornal, né, um jornal todo feito manualmente, não era nada assim tão elaborado em termos de técnica e tal, mas esses jornais eram entregues, nós selecionávamos aquilo que a gente achava bem bacana, e aí fazíamos o jornal geral e aí distribuíamos para a rede. Entendeu? Então, era uma rede de trabalho com a literatura, com a leitura muito, muito importante. E também o planejamento para a realização da mini Bienal. Ela chamava de mini Bienal porque Bienal acontece a cada 2 anos, mas ela queria que acontecesse anualmente, então por isso que ela chamou de mini Bienal, entendeu? E aí a mini Bienal, que chamava Projeto Barbante, o Encontro com o Mundo da Leitura, era, assim, também um momento fantástico, onde nós conseguimos trazer para São Gonçalo os maiores nomes da literatura infanto-juvenil do país. Você ia falar, André? A gente vai mostrar essa foto mais adiante, né? Isso aí. Pode passar o próximo. No próximo slide, a gente tem, então, a definição do que é o projeto Barbante, né? Que eu vou ler rapidamente para vocês, não vou ler tudo, porque eu estou um pouquinho preocupado com o tempo, que a gente não quer, né, estourar o tempo aí que foi combinado com todos nós. Então, o que é o PB? E a professora Sol, então, vai dizer: anos de escola pública, conheci crianças sem história, sem palavras, seu pensamento e seu mundo estavam totalmente bloqueados.
qualquer semelhança, né, com hoje, já naquela época, né? No futuro, a escola condenava todas elas ao silêncio. No entanto, elas tinham mundos e mundos a dizer. Foi pensando nelas que bolei o projeto Barbante. Palavras, então, da professora Solarinda Nascimento. E o projeto se desenvolve e se desenvolvia em 3 fases. Falar o mundo, obviamente, aí uma inspiração com Paulo Freire. Na sequência, a segunda fase era escrever o mundo, e a terceira era ler o mundo. Então, sobre o falar o mundo, eu acho importante, que é a primeira fase, é onde a gente vai privilegiar a oralidade, é onde a gente vai dar importância à emoção, à vivência, à experiência do aluno, e ela costumava falar, e a gente também, né, com os nossos professores, a briga que ele viu na esquina, a discussão no ônibus, suas dúvidas, seus medos, seus sonhos, tudo isso deve ser encontrar seu lugar e espaço. A gente fazia justamente esse espaço através da leitura literária. Então, é um pouco desse resumo aí que eu faço dessa primeira fase, falar o mundo. Depois a gente vai falar do escrever o mundo e do ler. E por falar, pode passar, Cris, por favor. E por falar em leitura, nós trouxemos aqui um conto que muitos de vocês devem conhecer, mas é um conto que a gente adora, que é Uma Ideia Toda Azul, e eu vou vocês esse Marina Colasanti, Uma Ideia Toda Azul. Um dia, o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda. E tão maravilhado com aquela ideia azul, que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim. Correu com ela nos gramados. Brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria, da ideia dele, toda azul. Brincaram até o rei adormecido numa árvore. Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinho no solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria se alguém pegá-la e levar. E é tão fácil roubar uma ideia, não é mesmo? Quem jamais saberia que já tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar à dor das salas do templo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante. Até chegar à sala do sono, abriu. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados como teias. Sala de quase sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave pendurou no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. Deu seus anos e o rei não teve mais, nem sentiu falta. Tão preocupado estava em governar. Envelhecia sem perceber, diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e libertaram-no do... Posta a coroa sobre a almofada, logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia atravessando salões e escadas a caminho da sala do templo. Ninguém mais me olha. Agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia dormiu como naquele dia jovem, tão jovem, uma ideia menina e linda. Mas o rei não era mais o rei daquele dia.
Entre ele e a ideia estava todo o tempo lá fora, o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Na beira da cama, chorou suas 2 últimas lágrimas, as que tinha guardado para a maior tristeza. Depois, baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou a porta para sempre. Fim da história, não. É uma linda história. E aí, eu quero saber o seguinte, se vocês prestaram bem atenção no que aconteceu com o rei, e eu gostaria de saber, eu vou escolher aqui, ó, Ana, acho que é Voitel. Se a Ana pode abrir o microfone, é possível? É possível? Ana, você... Oi, amor. Fala, Tudo posso? bem? Posso sim. Então, Tudo bem, Ana... vai ser um prazer aqui com vocês. Ai, que bom. Ana, diz para mim, conta para mim, reconta para mim essa história. Como é que ela começou? O que aconteceu? Depois, como é que ela terminou? Você lembra? Olha só, eu vi, mas eu saí um pouquinho, voltei. Vou te ajudar. O rei... Tem uma outra pessoa que queira contar? Alguém conseguiu acompanhar desde o iniciozinho? Senão eu vou dar uma ajudinha aqui para a Ana. Olha, vamos lá. O rei um dia teve uma ideia. O que ele fez com essa ideia? Não acompanhei, poxa. Então vamos ver aqui. Rosalva está desde o começo. Cadê você, Rosalva? Igual aquelas crianças. Tia, conta de novo. Então, mas agora a Rosalva que vai me ajudar a contar para vocês, tá? Rosalva, Tá, você que está do começo, o que você lembra? Como é que começou? O que aconteceu? E depois, como é que terminou isso? Tá, Rosalva. Olha, eu sei alguém que eu tenho certeza que vai ajudar. A Ana Helena. Fiquem à vontade. É para gente pensar. Assim. Eu posso ajudar. Vamos lá. Então, vamos todo mundo. Então, vamos fazer o seguinte: todo mundo ajuda, cada um lembra um pedacinho. Eu amo essa história. Bora. Vou ajudar. Então, vamos lá. Quem começa? Vai, Tereza. Tereza. Eu lembro que esse rei teve uma grande ideia, né, que era uma ideia toda azul, ele ficou empolgado, ele brincou com essa ideia, ele curtiu essa ideia, mas teve um momento que ele pensou, né, eu não sei exatamente se foi isso, mas de guardar essa ideia no tempo, para poder assumir os compromissos dele e deixar essa E ninguém roubar a ideia. Ninguém roubar 7 chaves. Pendurou numa corrente grossa. Ele colocou essa ideia lá na sala do sono, guardada, para que ninguém pegasse aquela ideia linda toda azul que ele teve. Só que ele foi se debruçando as suas missões, as suas rotinas, e foi envelhecendo, e o tempo passou, e tadinho, ele voltou lá quando já era uma pessoa inútil, né? Praticamente, porque ele já foi aposentado de rei, né? Aí ele foi lembrar, né? Nunca esqueceu da ideia azul dele, né? Mas foi retomar a ideia azul dele, quando ele tem a decepção de que ele já não tinha a mesma juventude, a mesma energia para brincar com aquela ideia maravilhosa que ele teve, toda azul. E aí, o que ele fez, então, já que ele não podia mais usar aquela ideia? Olha, que eu entendi que ele ainda foi egoísta, que ele, ao invés de tirar dali e entregar essa ideia ao mundo, ele deixou lá, quietinha, escondida. Baixou o cortinado e deixou ela lá. Fechou a porta e seguiu. Guardou na sala do sono. Guardou no tempo, né? E inutilmente, porque a ideia é maravilhosa e ele não compartilhou essa ideia e nem curtiu a sua própria ideia o suficiente.
Ok. E você, Nilda, diz para mim, Nilda, que estava atenta ali, que eu vi, qual é a sua ideia toda azul? Você já teve alguma ideia toda azul na vida? Ah, eu acho que sim, acho que todos nós, né? Já Você pode tivemos. contar para a gente? Então, assim, como a autora do que implementou esse projeto, né? Deixa eu ver aqui, Projeto Barbante. E eu também tive um sonho, né? E assim que eu cheguei na escola pública, né? A gente tem vários sonhos, várias ideias. E assim, muito novinha, sem experiência nenhuma. Então eu me vi na educação infantil, né? Eu sou professora da P2, né? Da escola pública e da educação infantil também. E quando cheguei, eu queria implementar várias ideias, né? Tudo que eu sabia, eu queria pôr em prática. E muitas vezes não é assim que funciona, né? É todo um desenvolvimento, é toda uma estratégia, uma intencionalidade, mas que nós temos que também saber como vamos utilizar ali naquela realidade escolar, né? Então, assim, muitas coisas eu tive que colocar um pouquinho na sala do sono. Que hoje em dia, né, eu tenho, assim, outros, já modifiquei bastante essas minhas ideias, mas que hoje em dia eu vejo que o simples, né, esse conceito aqui que você falou da vivência e da experiência, né, que a experiência, se eu não me engano, um autor que fala muito sobre isso, se eu não me engano, é Spinoza, que fala muito aquilo que passa pelo... não, Spinoza não, acho que é Nietzsche, que passa pelo nosso corpo é que fica, né? Então, assim, eu procuro trabalhar, né, exatamente isso com os meus alunos, os conceitos de experiência, que hoje em dia fazem muito mais sentido para mim. Que naquela época, né, agora eu guardei, mas naquela época eu via sentido, tá bom? Desculpa. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Aqui, olhando pelo chat, eu estou vendo aqui, não sei se o Luiz está por aí. Luiz Fênix, está por aí, Luiz? A Rosalva, naquela hora, tinha caído. Oi, hein, boa gente? noite. Ela não falou, Oi, tá? boa noite, Luiz. Você Rosalva voltou. Eu estou interferindo aí alguma coisa? Não, você escutou a história? Estou escutando, sim. Então, diz uma coisa para mim, Luiz, você costuma compartilhar suas ideias com as pessoas ou você guarda só para você? Como é que é com você? Então, eu assim costumo compartilhar com as pessoas porque eu acho que todo conhecimento deve ser compartilhado e disseminado, né? Principalmente assim para jovens como nós que estamos aí, assim a grande maioria que estamos aqui cursando a faculdade de pedagogia, né? Tudo vai refletir no nosso futuro como professor, como futuro pedagogo. Então acho que assim, todo conhecimento tem que ser compartilhado, né? Nenhum conhecimento não tem que morrer com a gente, entendeu? Todo conhecimento tem que ser disseminado e, inclusive, passar de geração em geração, entendeu? Inclusive para a gente tentar fazer um país melhor, né? Porque nós estamos vendo aí a questão da pandemia, nós estamos vendo aí na televisão que assim, as pessoas estão saindo por aí sem máscara, está tendo aglomeração, está tendo festa, e está morrendo assim, uma grande quantidade de pessoas por dia, né? Em 24 horas morrendo assim, quase 3 mil pessoas, quer dizer, 300 mil pessoas morrendo assim, então está uma situação bem atípica, entendeu? Então, bem complicada, né, Luiz? Obrigada. Agora eu só quero fazer um pequeno comentário, parênteses. Evidentemente que aqui cada um, né, com todas as suas vivências e experiências, respondeu de uma maneira completamente diferente de como a criança responderia. A criança ainda não está contaminada com tudo que a gente está contaminado, tá? Mas, assim... Pode passar o slide, por favor, Cris. Pode passar o slide, Cris.
Existem milhares, outras tantas perguntas que a gente poderia estar fazendo, e isso era o encaminhamento que era feito com a criança. Então, lia-se a história, depois pedia-se às crianças, você jogava para a turma que eles recontassem aquela história. Então, se um não lembrasse de todos os detalhes, o outro coleguinha poderia ajudar, e a gente compartilhava aquela recontação de história. E feito isso, organizava-se o pensamento da criança, né? E aí a gente vai para a estrutura da narrativa, se a gente quiser levar para a questão técnica da leitura em si. E aí a criança falava o início, o meio e o fim da história. Era uma forma de organização de pensamento que é um dos grandes problemas até hoje, por exemplo, de redação. Eu sou professora de língua portuguesa e os alunos dizem: eu não sei escrever, eu não consigo escrever. Mas como não? Você só vai passar para o papel aquilo que você pensa. Só que se ele está com pensamento desorganizado, como é que isso vai refletir no papel? De uma forma desorganizada também. Então, era feito todo esse trabalho. E aí vinha o encaminhamento, que eram essas perguntas, que uma pergunta acabava desencadeando outra pergunta, e aí é pelo feeling da dinamizadora que a gente tinha um roteiro, mas a gente não seguia, talvez, totalmente só o que está ali, porque dependendo da resposta da criança, a gente conseguia fazer outras perguntas, chegar a outras situações, né? Então, esse era o encaminhamento feito. Na primeira fase, que é o falar o mundo. Na primeira fase. É justamente a importância da vivência, da experiência, essa história que cada um de vocês aí coloca. Olha, eu era assim, eu pensei dessa forma. O Luiz, que agora falou, né, sobre a situação e o contexto pandêmico, isso era o que importava nesse momento de falar o mundo. Então, a gente não ia perguntar o autor, quem é o ilustrador, quem é o personagem principal, nada disso. A gente lançava com a leitura uma ponte entre a vivência e a experiência a partir dessa interação verbal entre professor e aluno que se aproximavam, né? Eles, então, se encontravam em suas realidades a partir da leitura do texto literário. E a gente não fazia isso no improviso como a gente não fez aqui, por isso que a gente trouxe aqui parte do encaminhamento. E aí, para a próxima slide, Cris, que você já pode passar, nossa formação enquanto editora, na época, quando nós chegamos no Barbante, a gente não lia, olha, vamos estudar Paulo Freire, olha, vamos estudar Anísio Teixeira para falar da educação pública. Não, a gente lia literatura infantil e a gente partia para fazer resenha e partia para fazer perguntas sobre aquele livro. Então, a gente não tinha contato nenhum. Eu tive contato com Paulo Freire na faculdade, porque na mesma época eu já estava cursando pedagogia, mas o nosso grupo não lia teoria, a gente lia literatura. Essa era a nossa formação. E eu acho isso fantástico, um ganho. A gente lia a literatura na fonte, né, Andréia? Isso aí, é uma imersão. Na fonte. A gente fazia essa imersão, essa era a formação dos professores, e também a gente fazia a mesma coisa que a gente fazia entre nós, que a Sol fazia conosco, a gente ia para a escola e sensibilizava professores, funcionários e pais desta forma. A gente lia histórias, essas aí eu coloquei, né, que são emblemáticas, essa então da Silvia Ortega, Mudanças no Galinheiro, muda as coisas por inteiro. Então, a gente chegava na escola e falava, posso contar uma história? E dali a gente discutia o mundo, falava da experiência, para eles perceberem, então, o que é o potencial transformador do discurso artístico literário. Como o discurso literário ele é emancipador e uma possibilidade de encontro da humanização. É aquilo que o Ângelo falou lá em cima, né? É o transformador. Isso através do quê? Desse literário que traz essa perspectiva simbólica, essa questão estética e ética, mas, assim, na leitura. Isso, eu acho que é um pulo do gato do projeto e que precisa ser resgatado. Então, hoje eu faço uma formação no PIBID e no PIBIC, junto, inclusive, com a professora da UERJ, e a gente está fazendo uma formação literária. E a gente faz exatamente isso. Elas vão ler literatura, discutir literatura, para então poder pensar como trabalhar a literatura com os alunos. Então, era
esse o fundamento do projeto Barbante. Falar o mundo, e falar o mundo a partir da leitura literária. Né? Então, é muito importante essa fase do projeto. E no próximo slide, a gente tem, eu vou falar rapidamente, que o nosso tempo já está se esgotando, a gente combinou até umas 15 para as 9, Cris. Fica tranquilo, fica com calma. Tá. A segunda fase, no final dessa, a gente determinava mais ou menos uns 3 meses fazendo isso. Indo para a escola, solicitando que o professor, a partir da sensibilização que a gente tinha feito com ele, fizesse com os alunos, sentar em roda, contar história, fazer esses encaminhamentos nesse estilo, de que ele percebesse que a literatura fala da vida e que ele se identificasse com a vida desse personagem e também é um personagem da vida. Enfim, aproximando a vida e a arte da vida. E a partir semanalmente, fazendo isso 6 meses, era mais ou menos, a gente estipulava um tempo, né? Porque a gente queria chegar ao final do ano fazendo todas as fases. Não sei se hoje seria o caso de fazer daquela forma, mas foi assim que o pessoal pensou e funcionou muito bem. Então, a partir do 3º mês, a gente já vinha com uma proposta diferenciada. E aí era escrever o mundo. E escrever o mundo, como vocês podem acompanhar aí, é o momento em que o aluno ele vai escrever a história que foi contada. A gente contava a história, aí nesse momento a gente não fazia os encaminhamentos, a gente solicitava que eles sentassem em dupla, em trio, e que pudessem recontar a história. Inicialmente, fielmente, a história que foi contada. Né? E aí também, lembrando que tudo era escrita, não é escrita no papel, no caderno, enfim, tudo é escrita. Então, ele fazia fantoche, ele podia recontar a história através de massinha, de argilas, de escuras. Então, recontar a história fielmente. Aí, no outro mês, e toda semana contando história. Aí, na outra semana, ele contava a história mantendo o enredo e mudando os personagens, ou vice-versa, mantendo os personagens e dando conta do enredo. E aí, personagens ser pessoas próximas dele, pessoas que ele conhecia, pessoas que ele imaginava, enfim. E aí, no final, no terceiro momento da segunda fase, que é escrever o mundo, ele não tinha um livro como referência, não tinha nenhuma narrativa contada por nós. Ele, então, ia fazer a história. E assim funcionava muito bem. Eu esqueci de falar que no final da primeira fase, era o que a Mitsu falou, a gente fazia a mini Bienal, que a gente vai mostrar daqui a pouco, no próximo slide, e a segunda fase, que é a gente fazia o Escrito nas Estrelas. Infelizmente, eu não tenho as fotos desse evento, mas eram trabalhos fantásticos. As crianças produziam em todas as escolas, nós nos organizávamos, reuníamos esse trabalho, íamos para o ginásio de São Gonçalo, e em escolas polos também. O Mauá foi o clube esportivo onde a gente fez a Bienal, e algumas escolas grandes, escolas polos, onde a gente ia e fazia exposição de todos os trabalhos desenvolvidos no Escrever o Mundo. Então, a gente tinha apresentação de teatro, a gente tinha apresentação das esculturas, dos painéis e também dos textos escritos, diferentes formatos. Era uma grande exposição e era por polo. Então, as escolas do Polo 1 se reuniam para ver toda a produção, as escolas do Polo 2 se reuniam para ver toda a produção. Isso depois também de 3 meses de trabalho. E a terceira fase, que é ler o mundo, a gente já não tinha o isso de contar a história. A criança escolhia a história para trazer a sala e contar para os amigos. E era mais ou menos essa a proposta. No próximo slide, a Mitsu vai falar um pouquinho da Bienal, que é justamente aí chegava o encerramento da primeira fase. Exatamente, era a mini Bienal. Então, não era assim simplesmente um grande evento onde vai chamar A, B, C e D. Todos esses autores que compareciam à mini Bienal eram autores que foram lidos na escola, na primeira fase. Então, nessa mesa aqui, por exemplo, nós temos a Marina Colassante, Ruth Rocha, lá no cantinho, à minha esquerda, no caso, Mary France, Eliardo France, e os outros eu não me recordo.
O Eliardo é esse aqui, do lado da Milton Ruth Rocha. Camargo. Ah, você lembra ele? Milton Camargo. Milton Aham. Camargo. Então, e aí... Isso num dia só, eram 3 dias, né? Passou 3 muita dias. gente por lá. Era muita A Silvia gente. Ortoff não está aí, mas ela nesse dia estava, porque inclusive fui eu que a recebi, eu e a Ruth, me sentindo, né? Eu, Ruth Rocha e Silvia Ortoff. Imagina, e quando eu fui buscar a Marina Colassante, gente, eu fui buscar a Marina Colassante e me senti assim, falei, olha isso, gente, olha isso lá em 1900 alguma coisa. Gente, a gente tinha 20 anos, né? Entendeu? Então, isso foi uma coisa, assim, realmente experiência mesmo. E aí a frase, né, uma das frases que marcava muito o projeto é o saber ler. Saber ler é saber mais, que coaduna com aquilo que ela fala lá no início no plano de ação. Tá? E aqui era um momento que nós vivíamos 2 situações num único dia lá no Clube Mauá. Na parte da frente do ginásio era um encontro com os autores, e no Salão Nobre. O Salão Nobre, isso. E na quadra era a exposição de todos os trabalhos dos alunos, era a exposição das editoras. Então, era assim, era um furdunço que nós fazíamos em 3 dias em São Gonçalo. São Gonçalo fervia literatura, fervia a vida, fervia escola, fervia educação. Nossa, eu fico muito entusiasmada quando eu falo, me desculpem aí o entusiasmo, né? E esse salão, Mix, a gente reunia 2.000 pessoas, entre professores e estudantes de cursos de formação de professores. Exatamente. E era assim, e também os alunos que vinham visitar, né? As escolas também se organizavam para trazer as crianças para verem para visitar os estandes. Para visitar os estandes das editoras, para ver tudo aquilo ali. Então, era assim, um movimento de literatura em São Gonçalo. E aí tem essa frase... Fala. Não, então, eu ia ler aqui o que o Paulo Freire diz para a gente, que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. E era isso que a gente fazia, ação, reflexão, ação. E no próximo slide, já encerrando um pouco a nossa exposição aqui, nós selecionamos desse jornal que é o Pulo do Gato, algumas avaliações das crianças que eu quero ler para vocês. Aqui nos meus guardados. Na verdade, a gente está apresentando para vocês um portfólio, né, gente? Então, tem aí a Carla, da 3ª série, a antiga 3ª série. Ela diz: eu gostei do projeto Barbante por causa das perguntas e achei muito legal a minha participação e dos meus amigos. A Maria Alice, da 4ª série: eu gostaria que tivesse mais projeto Barbante. Eu sempre gostei do PB, desde quando a tia fazia na escola. A Escola Municipal Maria... Valéria. Escola Municipal Valéria Matos Fontes. E a aluninha do 4º ano, Cíntia: o PB está abrindo bastante a minha mente. Estamos expondo as nossas ideias, os sentimentos, tudo que vem na nossa cabeça. Olha que coisa linda, né? Tem um próximo também, alguns depois no próximo slide. Criança de 3ª e 4ª série aí, né? Agora tem a 3ª, a Kelly, da Escola Municipal Jovita Maria de Jesus. O PB eu adoro, ele reflete uma coisa muito... Aprendemos a falar sobre a gente. É um meio de comunicação interior. E Jaqueline, OE, também tínhamos avaliação e depoimento, né, das orientadoras educacionais que se envolvia muito, as agentes de leitura também, agentes de cultura, melhor dizendo, e as OPs também se envolviam muito. Acho o projeto positivo, pois as dinamizadoras auxiliam o trabalho com as turmas, trazendo sugestões de livros que ajudam a problemas cotidianos. A Janete OP, do jornal do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, a escola: vejo no PB uma força capaz de transformar pensamentos em palavras, escritas e ditas, palavras amarradas, carregadas de sentimentos e vivências dos mundos interno e externo, que marcam a vida de cada um.
E aí tem uma imagem retirada de um jornal, a gente tem muito recorte de jornal, porque realmente foi muito noticiado esse projeto na época, e a gente está fazendo, então, a leitura e o encaminhamento e o falar o mundo com essas crianças no próprio jardim da Secretaria de Educação. Ali no Lavorão, tinha um jardim na frente, e a gente também fazia, e nós estamos aí espalhados junto com as crianças. Então, essa é a nossa experiência e a memória que a gente queria trazer. E, por fim, Mitsu agora vai falar para nós no próximo slide depois de tudo isso, esse trabalho. Depois de tudo, 3 anos, quase 4 anos, de tudo isso que representava o Projeto Barbante, não só para nós, professoras dinamizadoras, mas principalmente para os nossos alunos, vocês tiveram uma pequena noção de como eles viam, entendiam o que era o PB para eles. O PB chega ao fim. Mas ele chega ao fim, inclusive nós tivemos jornal que as manchetes, né, são muito curiosas, e que diz que o barbante arrebentou. Mas esse barbante ele não arrebentou. Ele foi cortado. Ele foi cortado pela questão política, que, infelizmente, é o que permeia toda a nossa vida e aí ao longo dos anos aí. E até hoje, como eu disse lá atrás, no começo, até hoje, quando se fala do Projeto Barbante, a gente vê o quanto de significado, de importância que aquilo teve em nossas vidas e na vida dos nossos alunos. Depois do Projeto Barbante, passado um tempo que nós ficamos no limbo, tá? Por quê? Porque, à época, o secretário ordenou que nós não podíamos ficar numa mesma escola, porque literatura é subversiva. Então, tinha que cada professora estar numa escola diferente. Literatura é perigoso trabalhar com literatura, né? Nós vimos a criança dizer que abre a minha mente, e abre mesmo. E aí, depois de passado alguns anos, teve um outro trabalho de leitura no município, e eu também participei desse outro momento, que era o programa Ler, tá? Mas posso dizer para vocês que, apesar de tudo que eu fiz no programa Ler, e cheguei, inclusive, a ser a coordenadora depois, quando a Beatriz Eliane, que era a autora do programa Ler, hoje falecida, inclusive temos uma escola em homenagem a ela, com o nome dela, mas depois de tudo que eu fiz lá, eu posso dizer para vocês que, se eu colocasse hoje numa balança, eu diria que tudo que eu experienciei no Projeto Barbante foi infinitamente maior do que eu experienciei no programa Ler, sendo que não tive como fazer o programa Ler sem um pouquinho do que eu aprendi no Projeto Barbante, tá? E torço que este ou qualquer outro projeto resgate a literatura na escola de uma forma comprometida, compromissada, como o PB foi lá na escola e foi em nossas vidas. Não é isso, Andréia? E aí, ao lado, vocês vão ver a quantidade de intelectuais que prestigiavam o Barbante e que tentaram entender por nós na época, porque foi realmente um choque, né, o término do Barbante, e nós tivemos vários intelectuais que intercederam por nós, escrevendo carta para o secretário, fazendo várias menções de apoio ao projeto. Então, é essa experiência que a gente quis trazer essa noite para vocês, experiência fantástica que nos transformou. E aí tem uma última frase que eu queria ler no próximo slide. Vamos ver se eu consigo enxergar direitinho aqui. Ah, tá bom, agora tá bom. Então, diz o Bartolomeu, que eu acho que tem tudo a ver com esse nosso momento atual, tem tudo a ver com a importância da leitura literária, e tem tudo a ver com o trabalho que nós fazíamos isso na década de 90, mesmo que a literatura transforma. E o Bartolomeu vai dizer para a gente: no mundo de hoje, em que a ética está ignorada, a violência instalada, a corrupção aplaudida, os direitos humanos ultrajados, a segurança ameaçada, é impossível acreditar que somente a matemática e o português vão resgatar a dignidade perdida. É ingenuidade ou acomodação desconhecer as dimensões educativas da literatura. A escola não pode ser sinônimo de manutenção da liberdade. Cabe à escola tomar um espaço de reflexão, de crítica e de criação,
feita de fantasia, a literatura convida os leitores a lerem. Então, a Tem que gente ser quer Bartolomeu, agradecer né? muito Que a maravilha! audiência aí de vocês, a atenção, o carinho. E Cris, o tem obrigado. uma última foto, Desculpa, perdão. foto de agradecimento, se você puder, que eu acho que a gente É uma bem traz aí com homenagem. muito carinho, Ah, claro. É uma que homenagem. é a equipe original do projeto. Elas não puderam estar aqui conosco, foram convidadas, né? A Lilian Cardoso, a Ellen Coimbra, a Eleonora Coelho, Marta e a Janete. Marta Janete, nessa primeira foto de 1992. Essa aí embaixo estamos nós quatro, eu, Mitsu e Ellen, também em 1992, e uma amizade perdura há mais de 30 anos. Em 2020, aí o nosso encontro, que a gente se encontra. Então, além de amarrar as ideias, e o projeto Barbante tem esse nome por isso, de amarrar as ideias, ele veio e para amarrar as nossas vidas, e nós temos uma amizade de mais de 30 anos que a gente tem Cultiva até muito a hoje. agradecer. Cultiva, tem muito a agradecer, porque o Barbante nos uniu de um jeito assim que a gente hoje vê os filhos crescendo juntas, a gente tendo uma amizade de confidentes, que somos amigas confidentes. Então, gente, foi uma experiência realmente de vida. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, Né? A gente revisitar memórias tão importantes. Olha que beleza. Ana Boig, eu queria ter falado, queria pedir a palavra aí para falar, Ana. Eu queria falar um instantinho antes da Ana, gente, porque assim, ainda bem que a Rosalba pegou, porque eu fiquei embargada aqui para poder falar, porque é tão bonito lembrar de um período, né, que vocês trouxeram aí dos anos 90, em que a gente tinha uma garra, um desejo de fazer pela escola pública. Tão bonito ver a Andréia, tão jovenzinha ali, Mitz, as meninas assim, com aquele vigor. E o que estão fazendo com a gente, né? Onde que a gente foi parar com essa esperança, com essa alegria tão grande que desejava o melhor para os meninos. Então, um projeto de uma riqueza, não só pela questão, não pela estrutura pedagógica dele, mas pela força viva que ele traz do desejo de que a escola pública fosse essa instituição que pudesse levar as crianças, né, do Brasil a serem mais como Paulo Freire queria, né? Agora, André, eu entendi por que aqui o Galeano, a Colassante resistiram a mim. No final, acabei caindo no Bartolomeu, porque você tinha colocado Bartolomeu no final. Então, assim, queria primeiro parabenizar essa garra, essa força, essa maravilha de trazer tantos autores. E aí, talvez, trazer esse saudosismo, o que está acontecendo com a gente, que a gente está se calando. A gente vê o cala-boca que vocês tentaram receber, né? Pegar e fazer uma diáspora, jogar cada um de vocês numa escola, quer dizer, isso mostra o medo que eles tinham da leitura, né? Como diz a Guiomar de Gramont naquele maravilhoso texto, é proibido, ler é proibido. A gente vê assim, o quanto os ares da ditadura ainda estavam ali próximos, né? Vocês estavam ali em 92, 94, né? E hoje, o que está sendo feito da gente? Porque a gente está nesse momento tão... Quer dizer, não nesse que está horrível, mas eu diria, se eu estivesse vendo esse projeto há 5 anos atrás, eu talvez fizesse uma fala assim também, do que a gente tem que voltar a ter essa garra. E hoje ainda muito mais. Exatamente, de Paulo Cris. Freire. Então, queria fazer esse desabafo antes de falar, porque eu fiquei aqui embargada mesmo, lembrando de mim, lembrando de vocês, lembrando do Bartolomeu lá em Caxias. Olha... Muitíssimo obrigada. Eu queria... Desculpa, isso que você está falando é tão importante. Desculpa eu, mas é porque a gente vai se emocionando e falando. É exatamente isso. A gente estava numa virada, numa redemocratização do país. A gente, com 20 e poucos anos, acreditando nessa transformação e vendo um pouco dessa transformação. Hoje nós fazemos uma reunião à tarde com um grupo de professores que são nossas referências, grandes referências, e eu vi assim, o desalento no olhar deles do que estamos vivendo. E aí, quando saí da reunião de hoje à tarde, Cris, eu fiquei assim, querendo falar do PB,
que é o Barbante, que me transformou e que me acompanhou nessa transformação e redemocratização do país. Então, eu não posso entrar num desalento, porque eu acredito nessa transformação. Já demos uma volta por cima, nós já participamos de um processo difícil de redemocratização do país, mas nós avançamos, e é o que eu falei também no grupo, né? Nós fomos forjados na luta, e nós temos muitos coletivos jovens importantes, formados também como nós, esses jovens da década de 90, com gás para essa transformação. Que hoje a gente está num abalo profundo, não só por conta do que a gente vive, dos desmandos e do descaso, mas também por conta da pandemia que se agrava. Mas, olha, no meu coração, graças a Deus, eu sou aquela menina de 22 anos acreditando que a gente vai transformar. E nós que atuamos com os jovens na formação de professores, eu fico vendo os nossos alunos, Cris, vocês que estão aqui, muita garra, embora também se abalem, obviamente, com tudo que estou vendo, porque são perdas de vidas na família, mas daqui a pouco a gente recupera o fôlego, a gente dá um passo atrás para tomar o quê? Mas a gente vai para frente. E a gente continua acreditando, né, Andréia? Sempre. Muito, muito, muito. A gente, é bom olhar esperançar sempre. Esperança para o futuro. Muito bom. Ana, e essa questão da memória de futuro, né? Da memória de futuro do Bakhtin. Não perder o horizonte, Vamos né, jogar no horizonte. Exatamente. Exatamente. Que bom. Então, está aberto aí, gente. A Ana ia falar, me desculpe, acho que eu tomei a palavra aí, né, Rosalva? Quem quiser ir se inscrevendo também para falar. Oi. Abri o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, é um relato realmente muito emocionante, sabe? Eu agradeço a vocês, gratidão total, né, colegas dessa jornada da educação, jornada de fazeres, saberes, do coletivo, de se unir. Eu fiquei aqui pensando quanto esse projeto foi e é ainda, porque ele é vivo, ele é uma ideia azul que está viva, brilhando, né? Porque está semeando, porque está entrando nos nossos corações, né? dos alunos mais novos, da gente que está aprendendo ao longo da vida, professores e todos os profissionais, inclusive de todas as áreas, né? Porque é preciso ter ideias azuis. E a partir da fala de vocês da história, que naquele momento eu não pude falar, mas a partir da escuta, né, do que vocês falaram, eu fiquei me inspirando aqui e pensando o seguinte: o quão potente foi, né, esse projeto Barbante, estimulando, despertando, sensibilizando e encorajando aqueles jovens, aquelas crianças, né, a expressarem as suas ideias, sabe? Trabalhando autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, né? Dona de si e principalmente uma livre expressão, que era o espaço que vocês criavam ali, né? Naquele momento, e alimentando essa fantasia, esse sonho, essa magia, literatura que traz palavras carregadas de significado, de sentidos. Então, assim, muito obrigada. Adorei ter participado desse momento aqui com vocês todos. Agradeço Rosalva, Corais. A gente agradece muito também, Ana. Cristina, você me permite só uma pequena observação? São vocês aí, claro. Acho que a gente tem que muito agradecer a Solanilda, professora, que com um livrinho embaixo do braço bateu na nossa porta e acreditou em nós e que nós acreditamos nela e principalmente na literatura. Então, não sei se ela um dia vai ver essa live, e um beijo para ela e muito obrigada. Muito bonito esse projeto com a Solanilda. É Sol, né? Solanilda, eu vi o nome muito Solanilda Nascimento Costa, ela não mora mais, a gente perdeu um pouco o contato com ela, porque ela é professora da rede estadual, já aposentada, e segundo a gente soube, ela está morando numa outra cidade, mas ela faz parte da nossa vida, aí, como o Mix falou, no momento que ela bateu na nossa
Professora, posso contar uma história? E é interessante a gente falar que nesse mundo, a nossa preocupação nunca era de dar uma resposta ao aluno. A gente não diz sim nem que não. Eu lembro que uma vez, e é isso que você falou, são muitas, muitas histórias de vida, e a gente ouvia. E a ideia era essa, o professor, ele lançava essa ponte, essa literatura como ponte de encontro ao outro, mas a gente não fazia nenhum tipo de comentário moralizante, Nem o juízo. Nem juízo de valor nenhum, isso era muito importante. Então, eu lembro que a criança chegou para mim e falou assim, mas eu não gosto do meu pai, não. Meu pai chega em casa ventando. Aí eu ventando, aí depois, porque chega bêbado, assim. E aí outras crianças iam falando e a gente não interferia, tipo, não, mas você tem que gostar do seu pai, senão o papai do céu vai ficar triste. Nada, nada disso. A gente simplesmente ouvia, jogava para um, jogava para outro. Isso é uma coisa que os professores tinham uma certa dificuldade de fazer, porque nós fomos a dar essa resposta para a criança, a dizer, não, é assado. E o barbante, o falar o mundo, a palavra era da criança, a palavra era do responsável. Às vezes a gente reunia e contava essa história, mudanças no galinheiro, muda as coisas por inteiro, para um monte de pais, um monte de responsáveis, e a gente falava sobre a relação do feminino na sociedade, a gente falava sobre as posições do homem e da mulher, sempre ouvindo, aquela pedagogia da escuta mesmo, sem emitir qualquer juízo de... Isso é importantíssimo, porque se a gente começa a emitir juízo de valor, o outro sabe, então, que ele não pode ter essa expressão totalmente franqueada, né? Vai ser tutelada. E aí já quebrou o que é o falar o mundo no barbante. Então, eu queria fazer essa ressalva. Que a Sol, aqui chamaram aqui no chat, aqui no YouTube, a Adelaide falou que a Sol é concunhada dela, então eu acho que a Sol vai assistir essa live. Que maravilha! Assistir agora, em algum momento Beijo, ela vai assistir. Se ela pudesse mandar um contato da Sol para a gente, eu não sei de que forma, mas vamos pensar aí, se puder mandar. Que bom. Como é o nome dela, Rosalva? Adelaide Melo. Não, Adelaide Maia. Perdão, Adelaide Maia. E aqui Adelaide! Ela é lá do Craficom! Adelaide! Beijo, linda! Deixa comigo, Andréia! Isabela Lima está falando que é orientanda da Andréia, foi orientada pela Andréia. Quem? Isabela Lima. Minha orientada. Tem outros professores aqui, Shirley Vitorino, Bartolomeu Campos de Queiroz. Muito obrigada, gente. Falando de Bartolomeu. Que era o nome da escola. Beijo, equipe Craficom. Beijo! Beijo, equipe Craficom. Isso mesmo. Várias colegas assim, Helena Santiago também. Minha orientada. Santiago, que estava com a gente na terça, né, Andréia? Eu, Cubino, também, aqui fazendo comentário no chat. Eu, na hora que vocês perguntaram da história, eu estava ouvindo falar, mas eu não estava conseguindo responder. Queria, inclusive, ler aqui a contribuição das colegas que fizeram aqui no chat, né? Adoro contar histórias, falando a respeito da história desse sentido da ideia azul. A Eliane Cristina falou assim, minha ideia toda azul seria o cotoco do braço do meu filho, Maxer, para colocar uma prótese. Mas essa magia vai acontecer. Estamos na torcida, tá, Eliane? Escutar boas histórias, aí ela continua. Faz bem a nossa criatividade para fluir e viajar. Maravilha. Nos humaniza. Sim. Gente, e aí tem vários comentários aqui, o chat está lindo, é muito interessante a gente ver. Eu acho que a nossa ideia azul, que nasceu com Cristina Corais, me chamou aqui, me arrastou para essa ideia azul de Cristina. Quase que feira debaixo da cama, mas aí, graças a Deus, apareceu uma Rosalva para eu tirar ela lá de baixo. Ô, Rosalva, depois eu tenho acesso, se eu entrar no YouTube, esses comentários ficam disponíveis? Ficam lá disponíveis. Então eu vou ler, porque eu não estou lendo nada. Mas, um beijo para todos vocês que puderam estar aqui essa noite, o pessoal de São Gonçalo, o pessoal da UERJ, muitíssimo obrigada. Obrigada, gente. Uma ideia azul vai se ampliando, né? A gente aqui já tem colegas de outras redes e agora, cada vez mais, a gente vai se ampliando nessa possibilidade de conhecer esse espaço, de troca.
porque eu acho que é assim que as grandes ideias vão se tornando grandes, que elas nascem pequenas, tímidas e vão se tornando grandes. Então, eu acho que é bacana a gente compartilhar aqui e compartilhar, eu acho que é a história. Eu tenho conversado muito com os estudantes, principalmente do curso de pedagogia. A Márcia, uma aluna minha da pedagogia, está aqui, fez um comentário no chat, que a gente não nasce professor, né? A gente se torna, eu acho que a gente vai se constituir professor na medida em que a gente vai interagindo e trocando uns com os outros. Eu acho que essa é a beleza da nossa possibilidade aqui. Acho que é o que traz desse processo formativo nosso, e olhar para a nossa história, olhar para o passado, né? E ver que esse passado não é um passado que ficou lá, mas que, ao mesmo tempo, continua nos formando, porque na medida que a gente traz essa história aqui para compartilhar, para trocar, a gente fala dos desafios, das dores, mas também dos amores, né? De tudo que é viver essa experiência. Parabéns, minha. Fiquei muito emocionada também. Nossa. Será que a Me gente lembra pode a dar letra uma da música, né? perguntinha? É um novo tempo, apesar dos perigos. Vamos Apesar dos seguindo. perigos, um novo tempo. Eu não sei se a gente consegue pelo menos uma perguntinha. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu vou pedir para as meninas só, se elas puderem, assim, para a gente poder ver se alguém gostaria, porque acho que foi muito lindo ouvir tudo, mas só para, como disse a Andréia, né, para a gente poder fazer um diálogo pequenininho no finalzinho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que ficou todo mundo tão encantado assim, né? Então, Agora, então deixa eu Fale, falar Andréia. alguma Eu gostaria coisa. de fazer uma Assim, pergunta. Depois, então, Nilda quer fazer uma pergunta? Ela pode fazer, Andréia, antes? É rapidinho. claro. Tá. Vai, Nilda. Pode falar? Então. Esse projeto é maravilhoso, né? Eu gostei muito. Sempre assim, é muito gratificante, né, para nós, né, que estamos aqui, poder aprender mais um pouco, compartilhando esse conhecimento conosco. Então, eu fiquei pensando, nós recebemos, né, eu trabalho na Prefeitura do Rio, e nós recebemos assim uma pergunta da Secretaria de Educação referente a empréstimos de livros para os alunos. Bom, nós estamos, né, no momento de pandemia. Então, eu fiquei pensando, será que um projeto desse tipo funciona nesse momento no qual estamos imersos? Essa é a pergunta. Desculpe aí interromper. Andréia, pode falar? Sim, claro, Mitsu. Não, eu acredito, nós estamos num momento que a gente só pode se ouvir, não pode estar perto, né? E o falar no mundo, que é a primeira fase do PB, é um momento da gente ouvir essa fala despretensiosa da criança, do nosso aluno, do nosso professor, do nosso pai, e é um momento que a gente precisa, sim, ouvir muito um ao outro, porque nós estamos vivendo aí situações muito complicadas por conta da pandemia, por questões diversas que interferem em tudo isso. Então, eu acredito que sim. Evidentemente que a gente vai esbarrar com várias barreiras referentes à questão da tecnologia, que é o que a gente vive hoje, das aulas remotas, as dificuldades que as crianças têm de ter acesso e tudo mais. Mas eu acho que literatura, em todo tempo, ela é cabível. Andréia? A gente, talvez, por conta da dificuldade de acesso de muitas famílias e, portanto, de muitos alunos, não conseguiria fazer o encontro que a gente está fazendo aqui. Sim. A gente fez aqui a primeira fase, que é o Falar o Mundo, é contar uma história e conversar a vida a partir dessa história. É complicado, a gente, então, não teria garantido o acesso de todos. Mas tem outras experiências interessantes acontecendo pelo Brasil, que vem dando acesso ao livro de literatura com ideias bem positivas, né? Distribuição de livros, por exemplo, por monitores, indo de casa em casa, livros de literatura, com uma proposta de leitura bem diferenciada. Lá em São Gonçalo, nós tivemos uma experiência que era o ônibus, durante o início da pandemia, um ônibus que utilizava com toda a segurança, cercado de todos os protocolos, também disponibilizava livros para as famílias de literatura e outras tantas experiências pelo Brasil. A professora Socorro faz um
uma live, eu posso indicar vocês, contando a história de Fortaleza, onde também esses livros eram disponibilizados, porque não fazia sentido, na pandemia, esse acervo literário ficar trancado na escola. Então, assim, mesmo correndo o risco de ter a perda de alguns livros, eles apostaram em enviar os livros para as famílias, em alguns lugares, inclusive na cesta básica, porque as famílias iam buscar a cesta básica na escola ou em alguma escola polo, e na própria cesta básica disponibilizavam o livro de literatura infantil já com alguma proposta, mas eu acho que, né, a gente vai arrumando um jeitinho de dar esse acesso e fazer esse trabalho com a literatura. O que eu ia comentar é o seguinte: a gente está falar o mundo e de várias temáticas, inclusive temáticas sensíveis, né? Então, o que é você falar do papel do homem e da mulher para um grupo de pais e mães responsáveis na década de 90? O que é você falar, por exemplo, ao ler Faca Sem Linha Sem Pé, que é um livro Rocha que questiona o papel feminino e masculino na década de 90? Então, eu queria lembrar que, para muitos professores, eram questões sensíveis e que a gente tinha que trabalhar isso com o professor, de que ele pudesse se desarmar um pouco em relação a uma perspectiva conservadora desses temas, mas que eles, de um modo geral, aceitavam o desafio. Alguns com muito receio, achando que, primeiro, não sabiam contar história como a gente, achando que a condição de sustentar aquela reflexão com as crianças. A gente discutia, ia preparando com eles as possibilidades de encaminhamento. Isso é uma coisa que eu queria falar. Então, alguns professores tinham esse receio de discutir algumas questões. Esse livro, por exemplo, da Ruth Rocha, que a gente conhece, Admirável Mundo Louco, que traz a Escola de Vidro, que ela fala tão bem, quando a Escola é de Vidro, quando ela fala tão bem da questão do autoritarismo pedagógico. Então, como falar com o aluno sobre um autoritarismo pedagógico? Então, os professores ficavam receosos, mas encaravam, enfrentavam, e a gente, na sensibilização, ia mostrando que a literatura, então, ia aproximar, ia torná-los até mais preparados uns para os outros. Muito obrigado, perfeito. Gostei muito, é a ideia maravilhosa de colocar o meu assim, pensamento as crianças tocarem, né? Pegarem os livros, né? Que são tantos, né? Um acervo tão grande que nós temos. E assim, só no digital é diferente, né? Você jogar um livro book. Agora, eles pegarem essa ideia da cesta básica, colocar na cesta básica, achei perfeito. Eu vou indicá-la na escola. Obrigada, hein, gente? Maravilha. Muito legal, muito legal. É um alimento da alma, né? Esse é o alimento da alma. Da alma, exatamente. Bom, meninas, são 10:50. Assim, nossa! Olha, como é que o tempo passou rápido. Quando assim? A aula é boa, ela acaba logo, a gente fica, já acabou. Mas realmente eu também não senti o tempo passar. É uma pena que no iniciozinho a gente fica tenso aqui por detrás dos bastidores, rola olha a técnica, olha isso, aquilo. E tinha um quadro amarelo que eu não estava conseguindo tirar da apresentação de vocês. E eu não sei se vocês falaram no começo, então eu perdi, me perdoe. Por que se chamou Barbante? Isso foi falado, Andréia? Uhum. Eu perdi, não, então. A gente falou agora do nome Barbante. Quando disseram, poxa, o Barbante arrebentou, né? Foi horrível essa metáfora que fizeram no jornal. Por que a ideia do Barbante? Eu tive algumas ideias sobre isso, mas fale então aí. Nitz, se quiser falar. Para amarrar as ideias, o Barbante para amarrar as ideias. Entendeu? Eu me lembrei concatenar tudo. Entendeu? Me lembrei daquela primeiro momento. Quando... Vai, pode falar. Pode falar, tem isso. Vai, Mitsu. Não, em todo o processo, você vê que é tudo amarradinho, né? Abre aspas. Né? O falar, o escrever, o ler, tem toda uma sequência lógica e realmente essa metáfora de amarrar as ideias. Por isso que vieram e arrebentaram o Barbante, entendeu? Porque a ideia muito amarradinha perigosa. E mais do que também a gente tinha uma ideia, né? Hoje eu pensando, muito mais do que amarrar no sentido de fechar, era de enredar, né? E quando a gente ouve esse nome, Projeto Barbante, a gente acha que é alguma coisa de cordel, né?
ou então mas não, era mesmo da gente ir de fio em fio, amarrando, dando essas ideias. Maravilhoso. Eu me lembrei daquelas salas de aula, aquelas escolas que são ainda muito pouco equipadas, né? E a professora pendura um barbante na parede, né? E bota os livrinhos ali, né? Só numa metáfora de que assim falta muito ainda nesse país, né? Um incentivo mesmo à leitura, um incentivo à questão do livro. A gente viu esse governo querendo aumentar imposto de livro, então tantas coisas ruins. Mas, ao mesmo tempo, como diz o Bartolomeu, e como vocês mostraram, tem muita gente boa nas escolas públicas fazendo o que é possível, né? Dando o seu coro, porque entende a importância da leitura. Então, assim, eu já vou encaminhando para o final com a minha fala, é uma pena, eu queria que a gente pudesse falar mais, porque, assim, fala de formação continuada e de leitura e literatura, para mim, é um encantamento. Até porque vocês tiveram uma sensibilidade incrível no projeto, que foi, assim, não cobrar do professor que ele não conhecesse a literatura, oferecer, fazê-lo se apaixonar, não é? Porque a gente sabe da dificuldade dos professores quando a gente fala, mas você não conta história? Muitas vezes é porque ele não conhece histórias, porque quando ele conhece, se emociona, ele quer compartilhar, não é? Então, levar os professores a conhecerem, apaixoná-los, e aí sim essa paixão extravasando para os alunos. Então, a beleza disso, e por isso que vocês fizeram tanto sucesso entre os autores, não é? Olha quantos autores maravilhosos naquela mesa, gente. Isso não é nada fácil, imagina. A Marina Colassante, ali estava a Ruth Rocha, né? A literatura no Brasil naquela época já estava bastante em expansão. Deixa eu contar só um negocinho rapidinho. Ai, conta, adoro as Olha, fofocas. maior orgulho, olha a fofoca, maior orgulho. Quem dormiu na minha casa? Fanny Abramovic, na caminha da minha filha. Eu me senti, né, gente? Contadora aprendi a contar a história com a Fanny, lembra aquele livrinho, né, de maravilhosa ela, maravilhosa. Gente, está vendo que lindo, né? Que maravilhoso. Então, olha, meninas, assim, eu quero dizer que eu estou assim, extremamente agradecida, porque assim, poder produzir esse momento de encontro, para mim, é o mais importante. Que lindo vocês estarem aqui, o pessoal do São Gonçalo pelo YouTube, vocês encontrando alguém que possa levar a sol. Eu revendo amores da minha vida, né? Como Janete Lira, Nilda, que eu orientei, meus alunos de hoje, Liana, que é uma alfabetizadora de mão cheia do município, já quase se aposentando e está lá no ISERJ com a gente, fazendo um trabalho lindo. E todos que estão aqui, né? O Antônio, o Luiz, os que são alunos agora e os que nascerão. Então, assim, o projeto tem essa cara, assim, de uma porta aberta para a gente entrar, sentar, falar, pode interromper. Então, assim, eu sou todo agradecimento, viu, Andréia e Mitz, por vocês terem assim, aceito o convite, o desafio de vir conversar com a gente. Hoje a gente está começando essa história estranha aí de um feriado que eu preferia que fosse lockdown mesmo, né, com toda a segurança. E eu fiquei pensando, será que isso vai atrapalhar alguma coisa? Mas vamos em frente, então, como a Andréia disse, né? Não, a gente não vai perder a esperança, porque aquela Andréia, aquela Mitz, aquela Rosalva, Cristina, porque nós já somos de uma geração mais à frente, né, meninos? Aquela lá, né, que se encantou quando era jovem e mergulhou na escola pública, eu acho que é a chama acesa que faz a gente estar aqui, já quase aposentada. Olha a Andréia com essa cara de criança, se aposentando em São Gonçalo, já professora da UERJ, e continuando nesse trabalho. Até me arrepia falar disso. Então, gente, muitíssimo obrigada a vocês, aos alunos que vieram. Eu vou passar para a Rosalva, vou passar ainda para vocês falarem. Vou finalizando aqui a minha fala. Vou pedir para a Rosalva, então, encerrar. Elas falam e você encerra, tá, Rosalva? E um beijo enorme no coração de vocês. Muitíssimo obrigada. Eu vou passar a fala para elas e Rosalva encerra. Então, Mitz... Olha, Cris, queria agradecer muito o seu convite. Foi uma oportunidade de encontros, reencontros. Eu, infelizmente, não estou conseguindo ver todo mundo que está aí, mas já fiquei super feliz com a Jaira estar presente. A Jaira é uma pessoa muito importante na minha vida, foi supervisora da escola onde eu atuei durante muitos anos, uma supervisora maravilhosa da rede aposentada. E eu queria, assim como eu estou agradecendo a Jaira, a presença de todas as outras colegas da rede municipal de São Paulo, que viveram essa experiência conosco e que estão lá até hoje lutando e batalhando pela qualidade dessa escola pública que a gente acredita e aposta. Eu lembro que quando eu comecei na rede,
eu afastava as carteiras e sentava em roda do dia. Era um chão vermelho, aquele vermelhão, e eu passava pano. Eu queria que minhas crianças sentassem em roda, porque, afinal de contas, eu vinha de uma escola montessoriana que tinha essa prática. E aí as pessoas mais velhas, as professoras mais velhas diziam assim para mim: você faz isso porque você é marinheira de primeira viagem. E a mim, muito mais do que uma pejorativa e desestímulo, nunca foi. E eu quero ser essa professora de primeira viagem. Então, muitíssimo obrigada pela oportunidade da partilha, do debate e de conhecer tantas outras pessoas aqui. Muitíssimo obrigado, Rosalva e Cris, e parabéns pelo projeto de vocês. Com certeza. Esse projeto é maravilhoso. Eu assisti uma live na semana passada e fiquei encantada também com o projeto. Assim, também sou imensamente grata de ter tido essa oportunidade de trazer de volta aquela menina que está aqui dentro, que acredita, ainda acredita na educação, ainda acredita no poder que a literatura e a leitura pode exercer em cada um de nós. Quero agradecer imensamente a todos os colegas de São Gonçalo, os amigos, a minha equipe, que é a FCOM, que está aqui, o pessoal está aqui no WhatsApp, eles estão aí no chat, estão no YouTube. Agradecer também, não posso deixar de agradecer a minha Secretaria de Educação, que deu total apoio, porque quando você está como gestor de algum órgão, né, você também tem que estar comunicando e dizendo onde é que você está, onde é que você vai falar em nome do CREFCOM. Então, agradecer a nossa secretária de Educação, a professora Alicia, e a professora Alessandra, que é a nossa subsecretária de Ações Pedagógicas, e agradecer a vocês, gente. Eu hoje voltei a ter 20 e poucos anos, eu amei isso, muito obrigada. Isso é maravilhoso. E, Andréia, obrigada, Andréia, pela oportunidade. Muito bom a gente cultivar a criança dentro de nós, né? Ela que nos cura, eu acredito nisso, né? E como professores a gente tem esse privilégio, eu acho que é sempre revisitar esse espaço e no contato com as crianças também a gente ter isso sempre mobilizado dentro de nós. Nós é que temos que agradecer a participação de vocês, já deixar o agradecimento também à Secretaria Municipal de São Gonçalo, deixar o convite também para que participem aqui com a gente, se inscrevam no canal do YouTube, porque por ali dá para saber os nossos próximos eventos, assistir os eventos que já aconteceram, conhecer um pouquinho do que outros colegas de outras redes, inclusive, compartilharam aqui conosco. Eu acho que isso é uma riqueza que a gente não conseguia. Eu acho que quando a gente pensou no início desse projeto, a gente não tinha dimensão de como isso ia se ampliando, dessa possibilidade de diálogo tão rica. Então, fica aí o nosso agradecimento também. Agradecer aos nossos estudantes do curso de Pedagogia que estão aqui no Zoom, que estão lá pelo YouTube, e a gente faz o convite. Eu sei que alguns estão assistindo agora e outros vão assistir depois, né? Porque a gente acho que é a mágica também de ter esse material disponível lá no YouTube, né? Porque a gente, às vezes, na correria da vida, não consegue assistir ao mesmo tempo, ao vivo, mas fica lá para a gente visitar quando a gente tem condição e tempo. Então, isso aí acho que é uma riqueza que a gente aprendeu nessa pandemia. Eu acho que isso foi um dos ganhos que a gente teve. Se a gente viveu um tempo difícil, a gente também teve alguns ganhos. Eu acho que isso foi potencial para nós. E aí agradecer aos professores, Ana, a professora Flor, que vai estar aqui com a gente também, conversando um pouquinho sobre a proposta. Tá aí, agradecer a Ana Voikel, que é uma colega nossa. O Flávio também esteve aqui, colegas nossos. Nosso coordenador aí da pedagogia também, enfim. E os colegas que estavam lá no YouTube, eu já chamei de colega, porque é isso, assim, já me sinto íntima, e é legal a gente ir trocando, eu acho isso tão bonito, assim, elas foram ali mostrando o seu carinho, o seu amor e o respeito pelas colegas que estão apresentando aqui, a Andréia e a Mitty, e também pelo projeto. Eu acho que isso é muito lindo de ver, né? Acho que a gente ficou aqui também emocionado por ver como esse... E aí eu fiquei pensando, eu estou tentando lembrar, gente, o nome daquele amarradinho de barbante, que olha que eu estou aprendendo a fazer, mas não consigo lembrar de jeito nenhum, que vai amarrando o barbante, que faz agora está na moda usar aquelas bandeiras de amarradinho de barbante, esqueci o nome. Mas eu fiquei pensando nessa possibilidade, né? E quando rompe um pedaço... Macramê, isso! Eu estou tentando lembrar. E olha que eu estou aprendendo a fazer macramê aqui. E eu fiquei pensando assim, que quando a gente arrebenta um barbante, a gente tem 2, né? E se arrebentar mais uma vez, a gente tem 3. Então, olha que potência de uma ideia azul
torne e se transforme em muitas ideias. Eu tenho certeza, pelo que eu fui lendo aqui, pela minha emoção das colegas aqui no chat, colocando sobre o projeto, ele não rompeu, ele, na verdade, abriu possibilidades para que ele conseguisse ser ressignificado nas escolas de forma diferenciada. Dentro de uma criatividade, vocês começaram falando da criatividade, a Cris trouxe o texto falando da criatividade, dentro da criatividade que a gente nem consegue prever, né? A gente pensa, imagina, mas depois a ideia vai longe e a gente não consegue mais capturá-la. Então, foi um prazer, eu quero deixar... Acho que a Cristina levantou a mãozinha, quer falar novamente, né, Cristina? Não aguento, fiquei aqui. Só assim, para continuar os agradecimentos, que são muitos, agradecer os ex-alunos também, né, como Tereza Drummond, que está aqui, que hoje é um orgulho, né, de ter passado por Luiz Erge, por nós, hoje está aí no Colégio de Aplicação e tem esse trabalho lindo. Eu sei o quanto para ela é custoso, né? Tirar uma noite estar aqui, porque ela faz muitas atividades, faz um trabalho lindo em relação à poesia, e ainda vai estar aqui um dia com a gente no projeto, falando desse trabalho dela. Então, eu queria agradecer também os nossos 2 monitores, né, Rosalva? Essas criaturas maravilhosas. Sem Gabriel e sem Ana Helena, né? Como é que a gente ia chegar aqui? Eles ficam nos bastidores, colocando lá no YouTube, fazendo cartaz. Isso é maravilhoso. E para te lembrar, Rosalva, que eu coloquei aqui, se a gente podia fazer uma foto para a Andréia, porque ela está vendo tudo picadinho, então a gente podia abrir as câmeras aqui para tirar uma foto. Eu adoro foto. Adoro. Olha, Cris, então vamos capturar uma Cris, foto. deixa eu falar uma coisa. Eu também Claro. queria agradecer muito a presença dos estudantes da UERJ de Caxias, do meu de extensão e pesquisa, o GEPADIP, as colegas bolsistas do PIBID, que também a gente coordena lá. Sei que tem muita gente aqui que são estudantes maravilhosas e que me acompanham em vários espaços. Então, um beijo grande, meninas. Muito pela presença. Então, vamos lá. Podemos tirar uma foto? Todo mundo já abriu aí a sua câmera? Pode abrir, gente. Não fica sem graça, não. Assim, não sei. Vamos lá? Então, vou fazer aqui a foto. Vamos lá. Foi. E não foi não, gente, porque enquanto Andréia, eu fiz a foto... abre a sua, Andréia. Enquanto eu fiz a foto... Tá vamos fechada. lá, sorrindo... Ah, não, tá aberta em cima, assim. Então, vamos lá, gente. 1, 2, aberta. 3... Isso, já. Aí, pronto. É porque enquanto eu falei com vocês, eu fiz o maior pico, sabe? E aí fiquei horrível. Aí também não dá, né? Eu me adepou contra mim. Claro. Gente, então, muitíssimo obrigada, viu? Fale, Andréia. Beijo, Obrigada. muito obrigada. Rosalva, pode finalizar. Beijo, obrigada a todos e a todas. Tchau.